No primeiro dia de dezembro de 1640, um grupo de patriotas da causa da independência nacional levou a cabo um levantamento contra a dominação filipina que ficou conhecida como a Restauração de Portugal. 2 semanas depois, o 8º Duque de Bragança era solenemente ajuramentado como Dom João IV de Portugal, enquanto o país se preparava para o inevitável confronto armado com os espanhóis. Desde maio de 1644, com a retumbante vitória em terras alentejanas do Montijo, cerca de Badajoz, que se reacendeu o fervor religioso da proteção divina à causa portuguesa, ligando a proximidade do dia da Restauração ao dia 8 de dezembro, da Imaculada Conceição, cuja festa decorria na igreja de Vila Viçosa. Para esse dia 8 de dezembro, mas de 1645, foram convocadas novas cortes em Lisboa, que só tiveram lugar em janeiro do ano seguinte, durante as quais Dom João IV declarou solenemente que tomava a Virgem Nossa Senhora da Conceição como padroeira do reino e de todos os seus domínios, oferecendo à igreja de Vila Viçosa, em preito de vassalagem, o tributo anual de 50 cruzados de ouro, jurando ele defender, à custa da própria vida sendo necessário, que a Virgem Maria Mãe de Deus foi concebida sem pecado original. Como consequência deste juramento, nunca mais os reis de Portugal puseram a coroa na cabeça, que desde então aparece representada nos seus retratos régios assenta ao lado sobre uma mesa. E diz a tradição popular que Nossa Senhora passou a ser a Rainha de Portugal. Terá sido deste preito de vassalagem que surgiu a ideia de se mandar cunhar uma moeda especial, alusiva à Senhora da Conceição, para com ela se pagar o tributo anual de 50 cruzados de ouro equivalente a 24.000 reis. Apesar de não existirem registros que nos orientem sobre as medidas preliminares então tomadas, com vista à preparação dessa cunhagem tão especial, concretizada em dezembro de 1650, um olhar atento sobre as moedas portuguesas de ouro e de prata da época, fabricadas a martelo, com o seu pobre desenho e pior acabamento, diz-nos que o rei de Portugal não dispunha de gravadores habilidosos e experientes, que abrissem os ferros necessários para uma gravura artística com a imagem da senhora, nem maquinaria própria para cunhar tão grande e espessa moeda, além da força dos braços dos moedeiros. Sabe-se que o engenho, provavelmente um balancé de média dimensão, com uma potência média de 10 toneladas de força, com os seus 2 braços terminados em bolas de chumbo, foi encomendado em França, juntamente com um cunho apenas, com a imagem da Senhora da Conceição, tendo chegado a Lisboa em final de 1649. Foi seu portador António Routier, que pelo seu excelente trabalho recebeu a paga de 3.000 reis. Tudo indica que esse cunho francês da face alusiva e comemorativa da Virgem Imaculada da Conceição, foi inspirado em desenhos feitos em Portugal, neles constando uma complexa teia de atributos dos mistérios marianos, e era de 1648, do ano em que foram gravados. O ano de 1648 não corresponde ao do início da cunhagem destas moedas, mas sim, ao da abertura dos cunhos pelo gravador francês, de cujo nome não reza a história. Os trabalhos de montagem e treino dos moedeiros na nova arte de cunhar decorreram na Casa da Moeda de Lisboa por todo o ano de 1650, até à aprovação das amostras das moedas de ouro e de prata enviadas ao rei e ao Conselho da Fazenda, como era hábito fazer e ainda hoje se pratica. A sua cunhagem regular teve início em dezembro desse ano, muito embora nessa ocasião com o fim específico de cumprir o pagamento do tributo anual, devido no dia da Senhora da Conceição, ou para algumas ofertas reais. Mais um ano passa e, em outubro de 1651, em data próxima da festa da Conceição, e já depois das últimas alterações no valor da prata e do ouro, é promulgada a lei que dá curso legal à moeda com a imagem da padroeira de Portugal, a primeira com inegável caráter comemorativo e também a primeira a seguir a tendência artística dos grandes dólares e escudos de prata europeus, ou seja, uma moeda desenhada e cunhada com técnicas de medalha. A nova moeda passa a ter um valor de 600 reis para a de prata e de 12.000 reis para as de ouro, não se conhecendo nenhum exemplar desta moeda nos dias de hoje. A mais antiga narrativa destas moedas remonta ao ano de 1655, por Severino de Faria, no livro Notícias de Portugal, nela se incluindo uma gravura completa do seu desenho. O pagamento deste tributo à padroeira do reino, na sua moeda evocativa e comemorativa, continuou até ao ano de 1685, quando a cunhagem terá sido suspensa, sem dúvida como resultado das perturbações monetárias desse período, que culminaram com a grande reforma da Casa da Moeda de 1686 e no levantamento do valor do ouro e da prata portuguesa à moedada, decretado em 1688. A Conceição apresenta no anverso a legenda em latim: João IV pela graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves, na orla circular com os pontos intercalares e final da legenda centrados, dentro de uma cercadura dupla lisa canelada. Ao centro do campo, a cruz da Ordem de Cristo, de braços equilaterais e de formato filipino, carregada pelo escudo real coroado, prolongando-se até à orla superior sobre o braço superior da cruz, com a coroa fechada sem forro, 5 arcos visíveis terminados em flores de lis, com diadema, as esquinas e os castelos em campo liso. No reverso, a designação em latim, protetora do reino, nas orlas laterais. Ao centro do campo, a imagem da Senhora da Conceição, de corpo inteiro, envergando túnica preguiada e com as mãos postas em oração,
a cabeça aureolada por 7 estrelas, o número da vida e da iniciação mariana, os longos cabelos soltos nas costas, os pés poisados sobre uma meia-lua, símbolo da excelência da mulher, assente no mundo com a era de 1648, rodeado por uma serpente que dá um nó, a redenção do pecado original, e circundada lateralmente, no sentido dos ponteiros do relógio, pelas invocações da ladainha da Virgem, o espelho de justiça, ligeiramente inclinado à esquerda com 3 botões, a arca de Noé ou da aliança, a fonte selada dos enfermos, e o jardim fechado ou horto plantado, em fundo de terreno com ervas, o templo sede de sabedoria ou casa de ouro, e o sol, símbolo da divindade, cujos raios interrompem a cercadura exterior. Bordo liso, muito relevado. Valor legal, 600 reis. Tem um diâmetro entre 40 e 41 mm, espessura de 3 mm no bordo, e entre 3 e 4 mm ao centro, pesos entre 27 e 28,6 gramas, prata de toque legal 916%. Desde que apareceu ao público pela primeira vez em 1651, que esta moeda nunca mais deixou de seduzir pelo seu ineditismo e vigor emblemático, transformando-se rapidamente numa insígnia da veneração de todo um povo à Senhora Imaculada de Vila Viçosa, a quem se atribuía o êxito da libertação nacional do jugo espanhol.